que essa terra, né, que é o nosso coração, ele possa ser uma terra, assim, muito fértil, para que essa palavra venha germinar, para que essa palavra venha frutificar. Eu estou lembrando aqui do Tony pregando domingo. Aliás, depois eu vou dar o troco, quando eu não estou, ele fica fazendo gracinha. Eu escutei, que eu ouvi a palavra dele sobre resistência. Aliás, fui muito abençoado com aquela palavra de Deus, de manhã à noite. Eu tenho o costume sempre de ouvir, né? E ficou assim, rapaz, graças a Deus, né? Você tem na igreja assim, homens que sobem aqui para pregar. Rapaz, eu aprendo, eu sou alimentado, cara, por essa palavra, que é uma palavra, né, de Deus, né, com uma inspiração de Deus, um negócio assim muito legal, uma fluência de Deus, né? Isso, eu sou muito agradecido a Deus por essa igreja, pelos homens, pelos trabalhadores dessa igreja, pelas pessoas. Enfim, eu sou suspeito para falar, né, irmão? Mas vamos lá. Abre a sua Bíblia comigo, Lucas 4:18. Lucas 4:18. E o título dessa mensagem, dessa simples mensagem, é Salvos e Posicionados. É o título da mensagem. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Amém. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma... Quem é salvo e tem certeza diz... Amém. Já dizia a canção. E é verdade, né? Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Colossenses 1:3 diz assim: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Eu li de propósito 2 textos aqui, para falar para você, introduzindo aqui essa mensagem, para dizer que nós fomos livres da morte. Essa profecia de Isaías, que está em Lucas, que é falado por Jesus, está falando a respeito de Jesus. Ele, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas. Isso está falando do quê? Do ministério, daquilo para o qual Cristo foi, para a proposta de Deus para Cristo, quando Ele foi enviado à terra para nos redimir, para que Ele pudesse fazer o quê? Para que Ele pudesse proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Nós fomos livres da morte, por causa de Cristo. E aí lá em Colossenses, tem uma confirmação disso, que diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu quero afirmar para você que Jesus é o Filho de Deus e que foi enviado ao mundo para cumprir um grande plano de salvação, a fim de que todo aquele que nele crê seja salvo. Todo aquele que ouve essa palavra, as boas novas da salvação, e crê nessa palavra, diz a palavra de Deus que vai ser salvo. João 3,16, você já conhece de cor, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesta as suas obras,
que as suas obras são feitas por Deus. Nós estávamos debaixo do domínio das trevas e fomos transportados para o novo reino. Para entrar nesse reino de Deus é necessário algumas coisas e nós passamos por isso. E nós estamos aqui hoje na igreja ouvindo essa palavra, por quê? Porque nós passamos por essas etapas que estão aqui na Bíblia. Por exemplo, João 3,3 respondeu-lhe Jesus, e ele disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós nascemos de novo, aleluia! Nós fomos regenerados, nascemos de novo, estamos no reino dele. Pastor, por que você está falando isso tudo sobre o propósito de Deus, sobre salvação? Nós já fomos salvos, tá? Eu estou falando isso para dizer para você o seguinte, que nós já fomos salvos, isso daí já aconteceu, amém, irmãos? Pelo menos a maioria de nós que estamos aqui, eu acredito, já entregamos a nossa vida a Jesus. E se tem alguém que ainda não fez, essa noite, esse é o momento de você ouvir essa palavra, crer nesse Jesus, e a sua vida ser mudada hoje. Mas eu trago à memória isso que já aconteceu conosco, porque nós fomos salvos sim, mas e agora? E a partir de agora? O que eu faço? Não, já fui salvo, tá, mas e agora? O que eu tenho que fazer? Eu preciso me posicionar agora como um filho de Deus. Eu preciso me apresentar a Deus todos os dias como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Fui salvo e agora? Agora você e eu temos uma obrigação de conhecer o Deus a quem nós servimos. Nós temos uma obrigação de sermos filhos da luz. Nós temos uma obrigação de sermos sal. Nós temos obrigação de sermos luz. Nós temos uma obrigação de sermos visto como mensageiros, dispenseiros de Deus. Nós temos que nos posicionar como filhos, verdadeiramente filhos de Deus. Nós não podemos ser meramente frequentadores de igreja. Nós precisamos ser pessoas reconhecidas no mundo espiritual e no mundo natural, como homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Como que nós vamos fazer isso? Através das nossas atitudes. As nossas atitudes de amor vão revelar o Cristo, vão revelar o Espírito Santo que habita em nós. Amém? A questão do pecado na nossa vida já foi resolvida. Ou seja, nós já fomos perdoados. Ele nos perdoou e Ele nos perdoa todos os dias. Nós vivemos, irmãos, a melhor época com Deus. Nós estamos debaixo de uma graça poderosa. E aquela profecia de Isaías 9,4 que diz que o povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os que habitavam na terra profunda, da profunda escuridão resplandeceu a luz. Nós somos essas pessoas que andávamos em trevas, mas vimos uma grande luz. Amém, irmãos? A crença na existência e no poder de Cristo vai gerar em nós a visão da fé. E a palavra luz se refere a Jesus, que é a grande verdade. E não existe uma coluna do meio. Ah, não, você às vezes ouve, né, nós ouvimos as pessoas falando, não, eu tô procurando um caminho de luz. Nossa, você tem tanta luz. Quem já ouviu isso? Eu sempre falo que os atores, artistas, é muito legal você ver uma entrevista com um ator e com uma atriz. Tu já viu, irmão? O cara senta lá, sei lá, de frente com a Gabi, sei lá, uma entrevista daquela lá. E aí a Gabi fala, espiritualidade. Aí a pessoa fala, não, espiritualidade, eu ultimamente, inclusive, fiz o caminho de Santiago, porque, assim, inclusive, eu acho que você tem muita luz. Até porque eu acho que, né, a gente tem que fazer o bem, né, o bem para as pessoas, e não importa a forma como a pessoa está fazendo o bem, né, ela
não importa a religião, não importa o local, não importa como você vai fazer esse bem, o que importa é fazer o bem, e eu acho que todos chegaremos num só lugar. Vai não, não vai não. Pastor, por que não vai? Eu estou dizendo para você que não vai. Você acha que vai ou não vai? Hã? Está aqui, ó, eu vou ler para você. João 14, 5 diz assim: Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus, ao Pai, a não ser por... Não existem outros caminhos ou atalhos para viver eternamente com Deus. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Nem todos os lugares que se fala sobre Jesus significa que Jesus está ali manifesto e que ali é o local onde Ele habita. Tem gente que começa uma reunião numa sessão abrindo a Bíblia e lendo um salmo, lendo um texto da Bíblia. E depois... Só há um Deus, só há um Senhor. Irmãos, até quem não crê, naquele dia vai ter que prostrar-se diante de Deus. Não é, eu não falo isso assim com um desrespeito. A crença de outras pessoas, até porque nós vivemos num local, num país, e nós temos que ter essa questão da tolerância mesmo religiosa, né? Então, se uma pessoa professa uma outra fé, nós temos que respeitar aquela opinião da pessoa e a fé que ela professa, né? Não significa, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E eu também acho que a gente não deve falar de uma forma a agredir. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou dizendo que nós cremos na Bíblia, nós cremos na palavra de Deus. E como cristãos e como crentes no que está escrito na palavra de Deus, nós entendemos que não tem como, não existe outro caminho. Só Jesus é o caminho. E porque muitas pessoas estão até com uma intenção boa, querendo mesmo, sedentas, querendo encontrar a paz. E elas vão em tantos lugares tentando encontrar a paz, mas, irmão, eu posso afirmar para você, qualquer uma dessas pessoas que estão em qualquer outro lugar e não conhecem a esse Deus da Bíblia, de verdade, com revelação do Espírito Santo, não tem como, elas não têm paz, não tem. Elas podem ter, mas paz não tem, porque a paz está só em Cristo. E você pode ver, quando uma delas se converte, ela fala, agora eu entendo o que é paz. Porque o nosso Deus tem boca e fala, o nosso Deus tem ouvido e ouve, o nosso Deus é o Criador do céu e da terra, Ele é o Todo-Poderoso. E não há nome acima do nome de Jesus, pelo qual importa que sejamos salvos. A palavra, eu falei que a palavra luz se refere a Jesus, que é a verdade, e não existe coluna do meio, mas a palavra trevas vai se referir ao diabo. Fala do que ele é, fala do engano, o enganador das nações. Apocalipse 22, 20, versículo 2 diz, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Por que eu li isso aqui? Só para pegar essa parte do versículo que diz, para que não enganasse mais as nações. O diabo, ele está aí enganando as pessoas e as nações, com diversos tipos de engano. Ele é assim. A função dele
é não permitir que a palavra de Deus resplandeça na sua vida e seja amplificada pelo Espírito Santo. O diabo está o tempo inteiro trabalhando na mente das pessoas para impedir que ela ouça a palavra, para impedir que ela entenda a palavra, para impedir que ela consiga ter essa palavra revelada realmente no seu coração. Por quê? Porque se isso acontece, irmão, tem libertação, tem liberdade, tem uma nova vida. É possível uma pessoa estar na igreja há 30 anos e não ter revelação da palavra. Você sabia disso? Ele impede o homem através das mais variadas mentalidades de engano. Por exemplo, todos os caminhos levam a Deus. Basta ser bom e fazer o bem. Alguém já ouviu isso? Basta ser bom e fazer o bem. Não importa de que forma vamos crer, tudo vai convergir num Deus supremo. E não é assim, nós já sabemos. Amém, irmãos? Agora, eu vou continuar aqui para trazer mais uma afirmação dizendo que nós fomos livres de todo o cativeiro e de todo o domínio do mal. Fomos salvos, amém. E agora? Agora temos que nos posicionar nessa verdade. E temos que começar a aprender algumas verdades sobre nós, sobre Deus. Nós temos que ter no nosso coração, irmãos, verdades que estão no sangue. Sabe, fundamentos básicos da palavra de Deus têm que estar no nosso homem interior. Nós temos que ter alguns princípios fundamentais da Bíblia que não vão abalar, que se você tiver isso no teu coração, você não é abalado. Você sabia disso, irmão? Amém? Por exemplo, Colossenses 1,13. Eu já li aqui que Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem nós temos a redenção, remissão dos pecados. Você já foi remido de todos os seus pecados e Ele lançou no mar do esquecimento. Tem que ter isso fundamentado dentro de você, porque se você não tiver, o diabo vai te acusar, vai dizer que tu não pode, você vai parar de levantar as mãos, você não vai adorar a Deus, você não vai mais vir à igreja, e você vai falar, é verdade, eu sou um pobre, miserável, não posso mais ir para a igreja porque eu sou um pecador. Irmãos, deixa eu falar sobre pecador, porque existe um entendimento, você é um pobre, miserável, pecador. Tem um entendimento, tem uma linha que afirma isso. A Bíblia não diz que miserável homem, não diz isso, amém? Todos pecaram e destituídos estão do quê? Da glória de Deus, está certo. Mas esse versículo, irmãos, ele está se referindo, você pode pegar e ler contexto, texto, pode ir lá. Ele está se referindo a quem? A quem não conhece a Cristo, a quem não se entregou a Ele. Miserável, pobre, cego, ele está falando para a igreja, uma das igrejas lá do Apocalipse, das cartas, uma das 7 igrejas. Você pensa que já tem tudo, já está abastado, aí ele fala, você não sabe que você é o quê? Pobre, cego e nu. Aí tu fica, não, sou pobre, cego e nu. Ah, quem sou eu? Sem Cristo, sim. Sem a presença do Espírito Santo, sim. Nós somos o quê? Pobre, cego, nu, miserável, miserendo. Tudo de ruim. Mas quando a Bíblia diz que o Espírito Santo veio habitar em mim, agora o negócio mudou, gente. Se o Espírito Santo habita em mim, eu sou santo, eu sou amado, eu sou escolhido sim, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu não sou um pobre, miserável pecador, eu já fui. Hoje eu sou amado, hoje eu sou propriedade exclusiva de Deus, reino e sacerdote, é o que eu sou. Pastor, mas nós não erramos, erramos. Uma coisa é que nós erramos, sim, mas nós vivemos no erro e no pecado, irmão? Espero que não. São duas coisas diferentes, já falei, dei exemplo aqui na escola de vida, eu falo. Quem faz pipoca em casa? Quem faz? Já fez? Quem já fez? Já? Pipoca doce, salgada, tal. Amém?
Então você é um pipoqueiro, não é isso? Não. Apesar de termos pipoqueiros na igreja, esse é uma regra de exceção, que é o pipoqueiro mesmo. Mas o fato de eu fazer uma pipoca em casa não me torna pipoqueiro. O fato de eu pecar esporadicamente não faz de mim um contumaz pecador. É a mesma coisa. Você não é um contumaz pecador, mas vira e mexe, você peca e eu também, e nós erramos. É ou não é? O que é o contumaz pecador? É aquela pessoa que continua, adultera, continua no adultério, ele no adultério e continua. Contumaz pecador. É o que está namorando, está transando antes do casamento, e está na igreja, continua transando, continua na igreja, continua transando, continua na igreja, continua transando. Contumaz pecador. Continua mentindo, passando cheque sem fundo, com gato net, gato dentro, gato tudo. Contumaz pecador. Agora, aquele que foi restaurado, que nasceu de novo nos moldes da Bíblia real, que se arrependeu, que o verbo é metanoia, mudou a mente. A Bíblia, gente, isso daí eu não estou inventando um negócio. A Bíblia diz, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que fazia isso, não faz mais. Por quê? Porque resplandeceu a glória de Deus na nossa vida. É assim com a gente. Gálatas 5:1 diz assim, para a liberdade Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. A operação das trevas exerce um domínio, mas a palavra de Cristo quebra a ação do mal que prende as pessoas em cadeias. Pessoas vivem em cadeias espirituais de opressão, de medo, de dúvida, de incerteza, de vício, de contendas, sem conseguir enxergar que elas estão presas em cadeias espirituais, não estão posicionadas em Cristo. 2 Coríntios 4:4 diz assim, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus disse, das trevas brilhará a luz. É quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha isso. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Somos nós, os vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, um posicionamento que nós temos que ter em Cristo. Fomos libertos do domínio do mal e das suas ações. Amém? Fomos comprados e fomos selados por Deus. Nós precisamos viver e reconhecer quando a ação do mal está querendo influenciar a nossa vida e o nosso posicionamento. O poder de Deus está atrelado ao que cremos e não ao que nós estamos sentindo. Tudo na nossa vida com Deus é uma questão de fé. Amém, irmãos? Pois se cresces em Moisés, disse Jesus para os escribas, crereis em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos escritos, como crereis nas minhas palavras? É o que Jesus falou para os próprios fariseus. Se uma obra já foi feita e já foi escrito a respeito disso, sobre a sua vida,
O que faz valer essa obra sobre a minha vida? A minha crença de que a palavra de Deus é a verdade acima das minhas experiências, das minhas dores, das minhas decepções. A palavra de Deus continua sendo a verdade. A igreja que exercita quem ela é, o faz em decorrência da sua própria fé. Então essa igreja não vive pelo que sente. Hoje eu não estou me sentindo muito bem. Hoje eu estou meio assim. Hoje eu não vou para a igreja, não estou afim. Nós não vivemos pelo que nós sentimos. Nós não estamos sentindo nada, mas nós, por obediência e por entendimento de que Deus está em mim e de que Deus habita na minha vida e de que eu nasci para adorar Ele e para exaltar Ele, que sou um servo dEle. E como servo eu não tenho muito o que querer. Não quero, não, eu sou servo, eu estou aqui para adorar. Você vem à casa de Deus, você ora, você exalta ao Senhor. Não estou com muita vontade, mas levanta a tua mão e fala glória, 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 aleluia, louvado seja Deus, exaltado seja o teu nome, tu és maravilhoso. Não estou sentindo nada, mas tu adora, tu abre a tua boca, tu declara a palavra, tu diz, o Senhor é o meu Deus. Senhor, eu estou aqui, sem vontade de estar aqui. Quem já orou isso? Só vocês? Sério? Eu oro muitas vezes, eu estou com vontade nenhuma de orar. Mas eu estou aqui sentado, que nem ajoelhado eu estou sentado mesmo. Que eu oro sentado. Quem ora sentado? Eu também. Até deitado eu oro. Aleluia. Não, irmãos, que o meu sonho é ser aquele cara que fala assim, que irmãos, estive pelas madrugadas, orando a Deus, irmão, pelas madrugadas eu estou dormindo. Não é que pelas madrugadas é errado orar, não, é bom de verdade. E o meu sonho, mas eu sonho tanto que eu não consigo. Confesso que eu tenho que entrar na disciplina de Deus nessa área da minha vida. É sério, irmão. Eu estou assim, sabe, com um negócio, eu fico, cara, eu vou, mas eu nunca vou. Mas quantas vezes nós estamos sem vontade? E é aí que entra a fé. Porque a Bíblia diz que nós andamos não pelo que nós, mas pelo que nós cremos. Então eu creio que Ele está aqui recebendo o meu louvor, e eu estou dando a Ele o meu louvor, sentindo ou não sentindo. Porque tem muitos negócios, né? Não senti nada. Mas quem disse que tu foi chamado para sentir? Agora, quando você também sente aquele... É bom. É melhor ainda. Né? Como é bom você chorar na presença de Deus. Como é bom você gritar e você perceber aquele agir assim, um mover sobrenatural de Deus. Mas nem todo dia é assim. É ou não é? Vamos ser verdadeiros. Quantas vezes tu até quer, mas tu fala, rapaz, mas eu acho que o problema sou eu. Aí tu já está meio assim, aí eu entro aqui, vou cantar, Jesus, agora que não consigo mesmo. A culpa vai ser sempre minha. Mas não é, porque muitas vezes nós... Mas, irmãos, quando a igreja começar a entender e se posicionar de que ela não está aqui para fazer o que ela sente ou o que ela quer, mas o que é a vontade de Deus, nós fomos chamados para quê? Para adorar. Então, quando tu entrar na igreja, com vontade ou sem vontade, levanta a tua mão e abre a tua boca. Não deixa o diabo calar a tua boca. Irmãos, isso é sério. Porque a gente às vezes entra na igreja com tantas coisas, acontecimentos, que o diabo quer calar a nossa boca. Tu até fica aqui, mas tu fica assim... Tu não fala nada. Não fala nada. Irmão, tem que ser doido. Ontem eu estava tomando banho, porque foi ontem dia de tomar banho, né? E eu estava no banho em nome de Jesus. Eu sou filho amado.
Eu sou do Senhor, tu és o meu Deus, aleluia, violência, Satanás está repreendido no Rio de Janeiro, igual doido. E mais doido do que eu é Amanda. Essa é assembleana braba. Irmão, é tão engraçado que ela e minha sogra, se você conhecer, a minha sogra está conversando normal aqui, as pessoas normais conversando, qualquer lugar, pode estar no restaurante, pode estar em casa, aí tu está assim conversando, não, é porque eu fui lá ontem, tal lugar, é porque fulano tá doente, está com um problema que não está conseguindo, sei lá, está com um problema no rim, ela já começa agora, em nome de Senhor, toma a vida desse, e aí a Amanda vai, amém, aleluia, agora o Pedro, aí quando começa isso, o Pedro fala, aleluia, glória a Deus, Jesus, Pedro está nessa agora, glória a Deus, aleluia, mas já está orando. Outro dia eu estava, rapaz, deitado, já quase dormindo, e eu estou vendo um negócio assim. Eu falei, gente, que isso, é Amanda orando. Falei, rapaz, deixa a mulher orar. Mas nós temos, ó. Irmãos, nós temos que emparelhar a nossa fé com a nossa declaração de fé. Tu tem que abrir a tua boca, tem que falar, o Senhor é o meu pastor. Vai falando salmo, vai falando o que está na tua... Para quem tu quer ler? Vai falando salmo. Ah, Senhor, não tenho o que falar, então fala. Um salmo que tu conhece, e começa a declarar. Eu quando pego o carro, que eu pego a linha vermelha, eu estou, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas eu não serei atingido. E somente com os olhos eu olharei. E verei a recompensa dos ímpios. O Senhor vai à minha frente, vai à minha retaguarda, vai à minha direita, vai à minha esquerda, vai comigo, Senhor, em nome de Jesus. Eu peguei o tiroteio domingo lá na linha vermelha. Rapaz, dei trabalho para os anjos. Eu estava falando para Amanda, quer saber? Eu falei, Amanda, tem anjo aqui, hein? Agora que não, porque agora que o bicho pegou, é que tem que ter mais anjo. Não é verdade? E aí nós vamos ser em nome de Jesus. Oh, glória, Pai. Tu és o meu, mas tu vai, declarando, falando. Né? Graças a Deus que nós temos um Deus, irmãos. Quem eu sou, para terminar? Filho de Deus, justificado, herdeiro. Então, aquele que aceitou a Jesus há uma semana, há um dia, que vai aceitar hoje, amanhã, ele tem autoridade para orar por um enfermo e ele ser curado. Você sabia disso, irmão? Uma pessoa que nasce de novo, naquele dia, ela já tem autoridade dada por Deus nos lábios dela para dizer, Satanás, você está repreendido. Até 1 minuto atrás, você fazia graça na minha vida. Hoje, quem manda é o Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu te repreendo. Já falei aqui também, tu está na Presidente Vargas, e aí tem um PM lá, recém-formado, nunca deu uma apitada no trânsito, nunca. Primeiro dia dele, no meio da Presidente Vargas. Quando ele vai para o meio da rua, pega o apito e faz assim, ó. O carro para ou não para? Ah, é ruim de não parar. O cara não quer nem saber se é o primeiro dia, segundo dia, se ele já está no último dia de trabalho para se aposentar depois de 25 anos. Quer nem saber. Ele vai parar o carro, sabe, porque ele vê a farda, o cara é PM. A mesma coisa somos nós no mundo espiritual. Entregou sua vida a Jesus de coração, o Espírito Santo vem na hora habitar na tua vida. Naquele momento, tu vai falar, Satanás está repreendido em nome de Jesus. Ele não quer saber se tem 1 minuto que você se converteu. Ele só está olhando agora, é o sangue sobre a tua vida. Tem um sangue aí, foge! Porque eu não posso mais. O sangue de Jesus está sobre a vida dele. E sobre a minha vida está esse sangue. Satanás não pode tocar em mim. E nem em você. Mal nenhum te sobrevirá. Praga nenhuma vai chegar na tua tenda.
Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós fomos completamente restabelecidos, curados, salvos, santificados por Ti. E eu te agradeço, porque o Senhor tem usado a nossa vida, o Senhor tem enchido a nossa vida com a Tua presença, com a Tua palavra, com o Teu conhecimento, e que nós possamos, ó Pai, nos posicionar em fé. Em nome de Jesus. Leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, e que possamos, ó Pai, no final de semana, estar aqui para adorar e para exaltar o Seu nome. Amém? E amém, irmãos? Deus te abençoe. Domingo esteja na casa de Deus de manhã e esteja à noite. Amém?